convidar você a que nós, nesse encerramento do nosso retiro, esse retiro que já há 2 anos nós não realizávamos, nós estávamos impedidos em virtude da questão da Covid, e o tempo foi passando, obviamente, né? E aí nós ficamos sem poder realizar o nosso retiro. E agora, iniciamos o nosso primeiro retiro esse. Ver se eu consigo se ele ficar bem ajeitadinho aqui. Na verdade, no sábado, o pastor Betão esteve trazendo para nós uma visão panorâmica do livro de Jonas. Ele fez a leitura do livro todinho e ele fez uma explanação de vários aspectos do livro, do personagem Jonas e de tudo aquilo que está envolvendo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, por isso preste bem atenção aqui, porque eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Ao mesmo tempo, isso foi sábado à noite, e no domingo nós tivemos o Rogério pregando sobre o chamado de Moisés, e aí ele nos trouxe a reflexão, exatamente a meditação, falando qual foi e como foi esse chamado, como é que Moisés ficou tentando se esquivar da sua responsabilidade, da qual Deus estava chamando ele, um homem com 80 anos de idade. Não estamos falando de um homem de 20 anos, de 15 anos, de 12 anos de idade, mas um homem de 80 anos de idade, se esquivando e justificando diante de Deus. Ontem o pastor Natanael esteve abordando, falando a respeito exatamente da ordem de Jesus dada aos seus discípulos, ficar em Jerusalém, porque do alto sereis revestidos do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Sereis revestidos para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o pastor Natanael deixou bem claro, diante do texto lido, de que a nossa capacitação para o exercer, para fazer a tarefa que nos foi incumbida, só é possível por meio da ação do Espírito. Por melhor que eu e você tenhamos, talvez até um preparo. Paulo, por exemplo, foi um dos homens bem mais preparados da sua época. O apóstolo Paulo foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel, dentro da cultura judaica, dentro do aprendizado da religião na época. Mas depois que ele conheceu a Jesus, tudo que ele tinha aprendido, Paulo disse que considerava aquilo como se fosse um esterco. Depois de conhecer a Jesus e depois de Paulo ter tido um encontro lá no caminho de Damasco, no livro de Atos, capítulo 9, e esse encontro que Saulo teve com Cristo, e Cristo salvou, e aí Saulo, ele teve uma experiência, obviamente, de transformadora, mas ele não ingressou de imediato no ministério. Ele ficou pelo menos uns 10 anos lá na sua terra, Tarso. Tanto que Paulo é conhecido Paulo de Tarso. E ele ficou uns 10 anos lá, estudando, avaliando, conhecendo, entendendo muita coisa, depois ingressar no ministério. E Paulo foi um grande missionário, um plantador de igreja. E Paulo talvez seja alguém que inspire muitas pessoas a que nós olhemos para um homem como ele. Mas hoje nós vamos, na sequência, vou fechar aqui, falando a respeito exatamente do chamado, consagração e missão que Deus nos deu. Deus nos deu a todos nós. Todos nós. O curioso é que talvez
algumas pessoas pensem da seguinte maneira: eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou missionária, irmãs aqui, portanto a responsabilidade do ensino, da pregação, de fazer a obra, não é minha. Isso é do pastor. Isso é do missionário, isso é do professor da escola dominical. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você está enganado em pensar assim. Porque Deus nos deu o sacerdócio universal do cristão. Todo cristão é um sacerdote. E se você trazer lá do Antigo Testamento essa ideia do sacerdócio, o sacerdote era aquele que ele tinha que fazer todo aquele trabalho a pedido de uma família que trazia oferta de um cordeiro. E o sacerdote ele tinha que fazer todos os procedimentos estabelecidos na lei e depois imolar aquele cordeiro. E ele tinha que fazer todo aquele processo de seguir todo o ritual da lei, e aí ele levar o sangue desse cordeiro lá no propiciatório, que era aquela arca que estava sendo desenhada aqui ontem, por alguém que veio aqui no quadro desenhar uma arca, onde os querubins estavam lá, e essa arca tinha uma lâmina de ouro. E sobre essa lâmina de ouro era depositado o sangue do cordeiro, daquela família. E assim todas as famílias deviam fazer isso, uma vez no ano. Para que a ira de Deus fosse adiada. A ira de Deus contra o pecado da sua família, o seu pecado. E Deus pudesse, através disso, ir adiando, até o dia que ele iria trazer o Cordeiro de Deus, o seu Filho. E quando o seu Filho ele viesse, então derramaria sobre ele a ira de Deus. E foi o que Jesus padeceu, sofreu lá na cruz. A ira de Deus caiu sobre ele. Tanto que Jesus mesmo disse: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste aqui? E Jesus, Deus encarnado, sentiu-se desamparado do Pai. Porque ele estava suportando o castigo seu e meu, caindo sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, já profetizou Isaías. A palavra de Deus já deixou bem claro. Portanto, Deus tem um chamado para nós. Só que Deus, no meio dos chamados, Deus faz um chamado especial para alguns. Ele diz: vem aqui, você vai vir. Deus chama alguns especificamente. Paulo registra em suas epístolas, mencionando a respeito de que lá em Efésios, Paulo diz o seguinte: para alguns Deus chamou apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Interessante. É óbvio que Deus chama, Deus deseja que essas pessoas sejam consagradas. Elas não são profissionais, elas são consagradas, são separadas para a missão, para cumprir uma missão. E essa missão, ela não tem aposentadoria. Você não encerra. Ministério não é alguém que trabalha 35 anos, agora você vai ficar aposentado pelo INSS. Desculpe, mas ministério não é isso. Ministério chamado, ele não tem hora, ele não tem lugar, ele não tem uma coisa que a gente pensa: eu vou fazer meu ministério só e vou terminar, penduro chuteira. Pastor, missionário, o chamado não pendura chuteira. Ele vai... Aquela figura lá ficou interessante. Obrigado, filha.
Eu pedi para minha filha e meu genro montarem aqui para mim. Ele não para, na verdade, você viu que ele fugiu, né? Você reparou que ele fugiu? Mas tem gente fugindo. E hoje à noite eu não vou deixar você barato, hoje eu vou te pegar. Eu vim para te pegar. Hoje você não vai fugir. E Jonas era esse cidadão que estava pensando em fazer isso. Olha só, vamos lá, pode mudar para mim. Eu quero fazer algumas considerações aqui sobre Jonas. Sabe o que é interessante esse cidadão? Jonas, de fato, ele é um profeta que apenas em dois lugares é citado alguma coisa a respeito dele. 2 vezes. Jonas, antes de uma aparição aqui desse chamado de Deus, dizendo para ele, Jonas, você vai lá para Nínive. Jonas, ele teve uma aparição anterior registrada lá no livro de Reis e Crônicas também, onde vai citar, na verdade, Reis, dizendo que ele, num dado momento, ele valorizou muito esse nacionalismo judeu. E ele conseguiu ser usado por Deus por um processo de ampliar as divisas da nação de Israel. E ele foi usado por Deus para isso. Um momento muito importante em relação a vizinhos perigosos, inimigos, porém, é interessante que Deus usou a vida de Jonas. Ele aparece, desaparece de cena, some. Só que agora, Jonas vai aparecer no momento do qual nós estamos meditando, estudando aqui, e falaremos hoje à noite. Jonas, um livro de Jonas, que nós temos, relato esse de um chamado. Eu vou fazer algumas considerações para você entender aqui sobre a cidade de Nínive. Essa cidade, a cidade de Nínive, talvez você não tenha parado para pensar, mas é uma das cidades mais, vamos dizer, mais poderosas da sua época. Uma das cidades tremendas. Eu tenho aqui algumas anotações sobre essa cidade. Nínive se tornou a cidade mais poderosa da terra, com muros de mais de 30 metros de altura. Talvez você não sabia disso. E o interessante é que esses muros, eles eram tão largos em cima do muro, que era suficiente lá, você está vendo, carros, 3 carruagens poderiam correr lado a lado sobre o muro, de tão largo que era o muro. 30 metros de altura, poderiam passar 3 carruagens. Em certos pontos do muro tinham algumas torres, mais 30 metros de altura. 60 metros de altura. E eles, por aí você poderia ver como é que eles conseguiam olhar de longe. Eles tinham uma visão assim espetacular, com certeza. Mas uma coisa muito curiosa, ao lado desses muros foi aberta uma vala, 45 metros de largura, 18 metros de profundidade. Para que impedisse que o inimigo pudesse acessar e tomar essa cidade. Uma cidade que oferecia talvez uma ideia de ser inexpugnável, impossível de alguém tomar essa cidade. Se fosse sitiada essa cidade, levaria uns 20 anos para conseguir dominar essa cidade. Veja bem que coisa interessante.
Essa cidade, ela era a capital da Síria. Nínive, essa cidade aí. Parece, quando a gente está falando, você está pensando que é uma vila. Não é isso que a Bíblia diz. Uma cidade. Ela, para você ter ideia, 120 mil habitantes. Esses assírios, portanto, habitantes de Nínive, eles não eram gente boa, não. Você pode pensar, você pode imaginar uma cidade, pessoas que, além da violência, idolatria, arrogância, era a característica dessa cidade. Violência. Eu vou contar uma violência deles. Quando eles conquistavam um outro povo, sabe o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas. Eles não tinham nem um pouco de piedade em matar essas pessoas de qualquer forma. Eles iam te matar mesmo. Eu estava lendo algumas coisas sobre isso, muito interessantes. Eles pegavam os líderes desse povo que eles tinham conquistado, eles arrancavam a pele deles, arrancavam o couro deles, inteirinho. Arrancavam o couro e deixavam você no sol. Deve ser uma delícia. Deve ser uma delícia. E eles pegavam uma madeira, um pau, eles introduziam no ânus desse cidadão até sair pela boca. Eles eram gente desse tipo. Era uma belezinha essa gente. Por isso que para falar aqui, é preciso falar isso para causar um impacto em você. Sabe por quê? Esses eram os ninivitas. Esses eram os assírios. Muito bem. E uma coisa muito interessante, vou dar uma tarefa para você. Você vai para casa hoje, quando você for para casa, você vai pegar o livro de Jonas, você vai para frente um pouquinho, você vai passar depois de Jonas, você vai passar pelo Miqueias. Aí você vai chegar num profeta menor chamado Naum. E você vai ler Naum. E Naum foi um homem que Deus levantou para ir até o povo Nínive. Não ir até eles, não foi igual no caso de Jonas. Deus mandou Jonas ir para essa cidade. Naum, Deus não mandou ele ir lá. Porque Jonas era um homem corajoso. O Jonas era um homem corajoso. E é preciso dizer ao falar dele, é preciso dizer, ele era um homem corajoso para entrar nessa cidade e falar e fazer o que ele tinha que fazer, tinha que ter coragem. Agora imagine você, Naum, ele só profetizou. 100 anos depois desse episódio com Jonas, 100 anos, Deus levanta Naum, Naum profetiza e diz, essa cidade vai ser destruída. Vai acabar essa cidade aqui. Deus vai destruir. Sabe aonde fica essa cidade? Essa cidade de Nínive ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Entre esses dois rios. Se você tem algum estudo sobre história, sobre geografia, alguma informação sobre isso, você vai ver que o Jardim do Éden era aí. Era aí. O começo da humanidade era aí. Está lá em Gênesis. Pode ler. Rio Tigre, Eufrates, e tinham outros dois rios, Pison e Quilion. Se eu não me engano, Pison eram mais dois rios, são 4 rios. Só que esses 2 rios, ali estava o Jardim do Éden. E essa cidade estava lá. E sabe o que Deus fez? Houve uma ocasião que o rio Tigre inundou, encheu. E ele foi para cima dessa cidade. E ele entrou nessa vala, ele foi, derrubou os muros, abriu um buraco no muro. E aí aconteceu um fato curioso, os babilônios vieram
invadiram e tomaram essa cidade. Acabou. E botaram fogo, saquearam, atearam fogo à cidade e a cidade foi destruída. E eles que se achavam arrogantes, dizendo: nós somos os invencíveis. Nós somos. Ninguém nos destruirá. Ninguém vai tocar em nós, dado o nosso poder, dada a nossa capacidade. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Tem alguém que está governando esse mundo, sim. E quem governa é Deus. Nós estamos diante de um panorama acontecendo lá na Ucrânia, Rússia. Você tem todo o leste europeu, você tem uma Europa, você tem uma situação aqui na América, você tem uma situação em diversos outros lugares acontecendo, em Taiwan e outros lugares. A coisa está tensa para diversos lugares. Não é só lá que está acontecendo. Particularmente na história de Jonas. Olha o que nós temos. O cuidado amoroso de Deus pelos gentios. 7 séculos antes de Cristo, já pode ser constatado o amor, o cuidado, a maneira amorosa de Deus pelos gentios. Isso muito antes de Jesus ter vindo, 7 séculos antes. A história de Jonas é uma das mais claras demonstrações presentes nas Escrituras sobre o amor e a misericórdia de Deus por toda a humanidade. Por toda. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus amoroso, gracioso, um Deus benevolente, um Deus... Nós costumamos dizer, Deus é bom o tempo todo o tempo, Deus é bom. Mas sabe o que coisa interessante? Esse Deus, a palavra de Deus diz que ele não tem nem sombra de variação. Esse Deus não muda. Ele continua amando, ele continua sendo o mesmo Deus justo, reto, santo, honesto, puro. Esse Deus continua usando pessoas. Nós temos em casa, fazemos o nosso culto devocional, nós temos vários devocionais. Do Charles Swindoll, do Spurgeon. Nós temos de Spurgeon, nós temos de pastor Billy Graham e nós temos de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ontem, ela diz aqui no seu devocional, a ferramenta não decide seu uso. Achei muito conveniente isso. Corrie ten Boom, ela faleceu em 1983. Ela tinha acho que 91 ou 92 anos quando ela faleceu. E ela escreveu, ela tinha 85 anos, ela escreveu o seguinte: eu estou com 85 anos, eu sou muito grata pelo que sou capaz de continuar trabalhando naquilo que amo. Deus tem um plano para cada pessoa. Todos nós somos chamados para ser luz no mundo onde quer que Ele nos coloque. Estamos em sua perfeita direção quando confiamos nele e lhe obedecemos. Uma ferramenta não decide onde deve atuar. É o mestre quem decide onde ela deve ser usada. Pois somos feitura sua, Paulo diz em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É interessante. Essa mulher, como a sua família, foram levados para um campo de concentração holandesa, crente, com sua família. Seu pai, sua irmã, seus irmãos e toda a família foi levada para um campo de concentração. O pai para um, a mãe, ela e a irmã para... A Corrie e a Betsy foram levadas para um campo.
Os soldados estupravam elas, as mulheres. Você pode imaginar que inferno que era aquele lugar. Cheio de piolhos, cheio de, sofrimento, trabalho forçado. Tudo por causa da sua fé. Tudo porque criam em Jesus. E o nazismo exerceu violentou e matou milhares de pessoas. O comunismo, muito mais. Muito mais. E ainda quer continuar matando. Mas ela dá um testemunho lindo, porque ela disse, Deus, Ele usa as nossas vidas como uma ferramenta. E a ferramenta é usada a gosto dEle, do jeito dEle. Ele que nos usa. Eu quero fazer umas pontuações com você. A primeira pontuação que eu quero fazer com você é capítulo 1, verso 1 ao versículo 3, a parte A, de Jonas. Pode abrir sua Bíblia. Não precisa abrir. Nós vamos ler aqui. Já foi adiantado aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive. Agora você entendeu que cidade que era. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Que malícia? Sua maldade, sua arrogância, sua idolatria. Que maldade dessa cidade, como era uma cidade sanguinária. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, de sua passagem. E embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas olha que coisa interessante. O que eu quero considerar com você? Pastor Betão, ele citou, ele explicou essa tentativa de Jonas de fugir para Tarsis. Tarsis poderia ser ou na Itália ou na Espanha. Se fosse Itália, seria 2.100 quilômetros de Jope. E se fosse Espanha, seria 3.200 quilômetros de Jope. E ele pegou esse navio e ele disse, vou embora. Sabe quem era Jonas? Jonas não tinha nenhuma intimidade com o mar. Jonas era um homem que não tinha nenhum contato com o mar. Ele não conhecia o mar. Ele não era um pescador. Ele não cresceu à beira-mar. Ele era um homem do interior. Ele não era um homem de beira-mar. Ele não conhecia a vida do mar. Talvez seja uma dessas razões porque você, ao ler no texto, você vai ver que Jonas, ele ao entrar, pagar sua passagem, entrar no navio, ele vai lá para o porão. Porque tem uma coisa muito interessante que talvez você não sabia. Quando você está no mar e o mar está assim, ó. Eu não sei quantos aqui já estiveram numa embarcação, ou pegaram uma viagenzinha. Eu estava ouvindo um dia desse o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que ele pegou um transatlântico fazer uma costa brasileira. Ele disse, nunca mais na minha vida, porque eu passei tão mal que eu pedia para Deus até quase para morrer, de tão mal que eu passava. E eu acho que ninguém disse, pastor Hernandes, o seguinte, pastor, o senhor precisava deitar-se. Porque se você estiver num navio ou um barco, e você estiver passando mal, você estiver chamando Juca, né? Você estiver com enjoo, você estiver, deite-se, deite-se. Sabe o que vai acontecer? O enjoo vai amenizar. E você vai conseguir vencer essa viagem. Fique deitado. Jonas não hesitou, talvez você esteja passando mal. Ele foi para o porão, esticou lá, e é um lugar onde, dependendo lá, a sensação talvez fosse mais confortável para ele e ficou deitado ali. Mas uma coisa interessante, sabe qual foi a atitude de Jonas aqui
capítulo 1, do verso 1 ao verso 3a, Jonas, ele ouviu. Ouviu o quê? A palavra do Senhor que veio a Jonas e disse: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Deus tem um limite. Deus, ele é misericordioso, longânimo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um limite. O limite de Deus é bem mais longo do que o seu e o meu. Mas Deus tem um limite. E sabe o que aconteceu com essa cidade? Estourou o limite. E Deus disse: eu vou visitar essa cidade. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra. Você vai lembrar. Ele fez isso com um casal lá no Novo Testamento. Ele fez isso no tempo da graça, hein? Ele disse: eu não vou tolerar isso aqui dentro da minha igreja. Coisa gozada, né? O casal mentindo ao Espírito Santo, e Deus interviu na hora. Ele não... Parece que foi muito rápido. Mas aqui, sabe o que? Jonas se dispôs sim para fugir. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Ele recusou-se a obedecer. Jonas sabia muito bem tudo isso que, e muito mais do que nós estamos contando aqui, estamos narrando para você. Ele sabia tudo, muito mais, muito mais. E ele, no coração dele, por certo, talvez se imaginava: eu não vou lá falar. Não é porque ele estava com medo. Ele não estava com medo de ir lá. Não tinha isso. Na verdade, Jonas, ele não conseguia amar. Nós ouvimos isso, o pastor Betão mencionou. Ele não conseguia ter o mesmo coração. Nós cantamos aqui uma música: dá-me, Senhor, o teu coração. Põe em mim o teu coração. Sabe quando você vai conseguir agir como ele? Quando ele puser o coração dele em você, em mim. Porque se eu continuar tendo meu coração não vai conseguir amar. Não vai conseguir ter misericórdia. Não vai conseguir sentir o que ele sente. No capítulo 3, versículos 1 até o versículo 3a, novamente, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha, Deus está falando de novo para Jonas. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Mas note você que é uma coisa interessante. A diferença agora está em ouvir e obedecer. Ouvir e recusar-se a obedecer. Eu não vou obedecer. Essa é uma distância, meus irmãos, entre 40 centímetros. Eu estou ouvindo, a minha mente está... Estou entendendo o que o senhor está falando. Meu coração, eu não vou obedecer, eu não vou fazer isso. Não vou não. 40 centímetros. Eu gosto muito da expressão lá em Provérbios 3, 23, 24, diz o seguinte, que sobre tudo que a gente deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque do coração procedem saídas para a vida. Se você quer que as coisas deem certo, traga para o teu coração. Do coração tem atitude. Coração tem decisão. Não adianta eu saber. Eu não vou obedecer. Aí não vai funcionar. Eis a questão. Como que isso interfere na vida do profeta? Como que isso interfere? Olha a coisa interessante. Como é que isso interfere na vida de um cristão? Se eu estou ouvindo, porque todo mundo pode ouvir, inclusive se você não consegue ouvir com o seu ouvido, existem linguagens
de sinais. Você vai ouvir em outra linguagem, mas você vai ouvir. A nossa primeira-dama no Brasil, a Michele Bolsonaro, ela tem feito do seu papel de primeira-dama um trabalho excelente na área de levar muito essa mensagem para surdos e mudos. Porque, obviamente, uma pessoa surda vai ser muda. Quem não ouve não pode falar. Se não ouço som, como vou emitir som? Entendeu? E é uma coisa muito gozada isso. A preocupação dela e isso faz parte de uma missão que eu diria assim, muito especial. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem por meio do quê? Ouvir do quê? Paulo fala isso em Romanos capítulo 10. Se uma pessoa não ouve, como vai crer? Bom, aí você tem uma coisa. E se uma pessoa ouve, mas ela não pratica, ela não obedece? Não obedece. Eu estou ouvindo. Graças a Deus nós não temos nenhuma pessoa surda. A única pessoa que tem um pouquinho baixa audição é minha sogra. Mas ela tem aparelho no ouvido. Aí ela está ouvindo muito bem. Ela está ouvindo bem. Ela tem aparelho. Sabe por quê? É preciso ouvir. E olha que exemplo que nós temos. Como isso interfere na nossa vida. Olha o que Jesus contou no Sermão do Monte. E eu vou voltar um pouquinho antes de onde eu queria, do verso, na verdade, os versículos 24 em diante, mas eu vou pegar o 22 e 23. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Espera um pouquinho. Jesus está no Sermão do Monte e ele está pregando, e ele está ensinando, ele está dizendo o seguinte, tem muita gente que vai dizer, mas Senhor, eu fiz tantas coisas lá, o Senhor vê, expulsamos demônios, a gente não só expeliu demônios, mas fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer, mas eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que é comum nessas duas situações, do verso 24 até o versículo 27? É que ambas as situações, a casa sofreu as tempestade, vento, chuva, e combatendo contra ela. Mas a diferença estava que aquela construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. E Jesus usou essa ilustração. Jesus, ele menciona isso para afirmar o que ele quer dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, se você ouve, mas você não pratica, você não põe em prática a minha palavra, você acha que vai funcionar alguma coisa? Você acha que você está seguro? Você acha que você vai resistir tudo que vai acontecer ao seu redor? Existem ventos, tempestades, existem enxurradas acontecendo que estão arrastando as pessoas para longe de Deus, porque elas não têm alicerce firmado sobre a rocha. Não tem. Eu tenho visto, nós temos trabalhado, temos tentado persuadir casais que estão com problema no seu casamento. E o casamento está à beira de terminar, no divórcio. E aí a gente está dizendo para eles, mas escuta, você é o problema.
é que vocês só estão ouvindo a palavra, mas vocês não estão praticando a palavra. Você sabe, mas você não obedece. Você não pratica. Isso é seríssimo. Isso cai no mesmo erro de Jonas. Isso faz você andar em sentido oposto. Isso faz, em vez de você seguir aqueles 900 quilômetros e chegar até a cidade de Nínive, não, você prefere andar 3.200 quilômetros. Você prefere ir para o outro lado. Você está andando contrário. Não vai chegar. Não vai chegar. Jesus disse, sua casa, essa casa, sua vida, essa situação não vai ficar em pé, não. Vai cair. Vai desmoronar. É interessante isso. Em Lucas capítulo 6, verso 46 e 47. Olha o que ele diz. É um texto paralelo. O quê? Só que ele menciona uma coisa lá em Lucas, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Lembra que em Mateus Jesus disse o seguinte, vocês estão expelindo demônios, vocês estão fazendo milagres, vocês fazem um monte de coisas, mas vocês não obedecem a minha palavra? Vocês não obedecem? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu vou mostrar para vocês. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos ouvindo, mas não estamos nem um pouco dispostos a obedecer o que Deus está falando. Pode seguir. O que interfere na nossa vida? Lá no Salmo 34, verso 11, 12, 13, 14, é interessante porque este Salmo tem um contexto, e eu peguei desde o verso 11, que ele diz o seguinte, vinde filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Isso é mentira. Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Procura a paz. E empenha-te por alcançar. Mas que coisa interessante, né? Se eu sei, eu não me esforço, eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não vou cumprir. Eu não vou. Eu vou continuar fazendo a minha prática. Pratico o que é bom. Não, não vou não. Não vou. Eu entendi, mas não vou fazer. Quando a gente entra no texto aqui de Hebreus 11, 33, se você pegar todo o contexto desse texto, ele vai dizendo a respeito daqueles cuja fé, por meio da fé, os quais, por meio da fé, antes e depois disso, subjugaram reinos. Você vai ver que Jonas, o reino mais poderoso da época, o reino assírio, e ele vai lá, e ele não tem medo não, um homem que, de alguma forma, ele foi obediente. Depois, obviamente, na segunda vez que Deus falou para Jonas, subjugaram reinos, eles praticaram justiça, eles obtiveram promessas, eles fecharam a boca de leões e eles... mais outras coisas. Você pode ler lá, capítulo 11 de Hebreus. Só que uma coisa tão curiosa que quando a gente está ouvindo, a fé ela vem por meio de ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela começa a ter ação na sua vida. Segundo o texto que nós vimos no Sermão do Monte de Jesus em Mateus 7, a palavra de Deus passa a ter efeito na sua vida quando eu a pratico. É como casa sobre a rocha. Não adianta nada. Eu falo assim, não, mas eu conheço. Eu já sei de cor. Eu já memorizei a Bíblia. Mas eu não pratico. Eu não obedeço. Mateus 5, 33 e 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não.
o que disto passar vem do maligno. Mas quando Jesus está no Sermão do Monte, ele está falando sobre juramento. Escuta aqui uma coisa interessante. Se tem alguém que não quebra nenhum juramento, que não quebrou nenhuma aliança, que não quebrou nenhum compromisso, é Deus. Deus não quebrou nenhum. Deus renovou a aliança, mas ele não quebrou a aliança. Ele fez uma aliança conosco pelo sangue de Jesus e ele cumpre a sua aliança. Mas olha que coisa interessante. Sabe o que eu estou vendo hoje dentro das igrejas? Eu estou vendo a igreja, não perdões, mas a igreja evangélica no século 21. As pessoas estão quebrando tudo o juramento. Ah, você promete servir ao Senhor. Coitado. Ele vai quando ele quer. Ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer. Nós já fiz vários casamentos. Então a gente está fazendo o casamento lá. E aí, normalmente, a gente pergunta, oh, jovens, o André, você ama de fato a Bárbara? Balançando a cabeça, eu sim. Bárbara, você ama André? Quer na alegria, na tristeza, quer no emprego, desemprego, na pandemia. Eu perguntei, fora da pandemia, você ama em todo o tempo? Eu amo. Você acha que eu quero vir como pai? Será que eu quero vir que, mas eles não estão bem, eu acho que nós vamos nos separar porque a gente não está bem? Não está acontecendo com eles. Mas eles fizeram um juramento. E sabe o que eu tenho visto na igreja do século XXI, na igreja hoje, na atualidade? Proporcionalmente o que acontece lá no mundo fora está acontecendo dentro da igreja. Eu não cumpro juramento nenhum, não quero nem saber. Eu prometo que você vai ser fiel a coisa nenhuma. Não vai não. Me separo. Vou para outra. E depois outra, depois outra. O cara não para. A moça não para, o homem não para. Você promete, no dia da profissão de fé, a gente está perguntando lá, ô meu jovem, deixa eu te perguntar, nós queremos receber você aqui como membro da igreja por meio do batismo, dada a sua profissão de fé, de que você crê que Jesus é seu Senhor, e você promete diante da igreja, diante de Deus, nossa testemunha, que você não vai namorar uma moça ou um rapaz não crente, porque Deus proíbe. Oh, prometo. Não, mas ele é bonitinho. Ele é um Brad Pitt. Mas você não é Angelina Jolie. Eu ouvi essa do pastor Beto. Você não é. E sabe o quê? Quando a gente quebra o juramento, sabe o que acontece? Você quebra o juramento, você acha que Deus diz, eu sou brasileiro, para mim tudo bem. Interessante, olha o que Jesus disse. A vossa palavra seja sem sim, não. O que passar disso vem de quem? Vem da igreja? Vem do pastor? Vem das pregações do pastor? Não, Senhor, vem do maligno. E sabe o que o maligno está fazendo? O maligno está deitando e rolando. Ele diz, Carol. Eu me lembro de uma história. Um domingo de manhã, o Senhor foi visitando as igrejas e ele podia ver espiritualmente. E ele estava passeando na cidade, passou em frente a uma igreja. Nossa, aqui está tudo tranquilo. Essa igreja deve ser muito fervorosa, porque está tudo tranquilinho. Ele falou que é nada. O demônio aqui já entrou dentro da igreja, já fez festa aqui, já acabou essa igreja. Aí ele passou numa outra igreja lá, quando ele estava passando, ele estava avistando, o demônio estava pulando do lado de fora, nervoso, saltando e querendo fazer de tudo. E ele disse, então, essa igreja aí, ele não consegue entrar,
Porque essa igreja cumpre juramentos. Essa igreja é fiel à palavra. Essa igreja ama Jesus. Essa igreja obedece. O diabo não tem como tomar brecha. É gozado, porque Paulo diz isso, não deis lugar ao diabo. É interessante. Perdoe, faça o que eu mando vocês fazerem. Está lá em Efésios. Não deem lugar ao diabo. Mas a gente dá lugar ao diabo quando a gente diz sim e depois faz não. E a gente não cumpre a palavra, não cumpre o voto, não cumpre o que promete. Não cumpre. Isso é muito terrível isso. Juramentos quebrados. Onde eu estou e quem sou eu nesse momento diante disso tudo? Porque Jonas teve uma situação interessante, capítulo 1, de 1 a 3a, capítulo 3, 1, 3a. Jonas, ele ouviu e não obedeceu. Mas depois ele ouviu e ele obedeceu. Óbvio que ele estava lá na praia, tinha acabado de deixar um grande peixe com um mal-estar tremendo. Engolir um Jonas desse jeito, rebelde. Passar 3 dias dentro da barriga sem fazer digestão. O peixe estava passando mal. Quando o peixe passa mal, adivinha para onde ele vai? Ele vai para a praia. Ele vai lá e ele... eu estou muito mal. Eu tenho um cachorrinho, você também deve ter. Sabe quando o cachorro está passando mal? Sabe o que ele procura? Ele procura algum lugar que ele ache um capim. Ele vai lá e vai comer um capim bem fino. Tem capim grosso, ele não vai comer capim grosso, ele vai comer capim fino. Para poder ajudar na digestão. Daí ele consegue vomitar, ele vomita fora. O que está fazendo ele passar mal. Sabe o que é interessante? O Senhor Deus disse uma coisa lá em Apocalipse. Ele disse o seguinte, para uma das igrejas. Antes fosse quente ou frio. Como você é morno, vou te vomitar fora. Porque tu está me fazendo passar mal. O grande peixe se sentia mal porque ele 3 dias não faz digestão. Não vai. E ele disse, foi para a praia e vomitou. Adivinha, saiu Jonas. Aí você vai falar, não, mas isso acho que nunca aconteceu. Deixa eu dizer para você, no século XVII aconteceu com um inglês. Um pescador caiu no mar. Ele caiu no mar. E todos deram por morto. Dias depois, esse homem apareceu vivo, porque um grande peixe engoliu esse homem. E depois ele saiu. Vivo. Aconteceu. 2ª vez. Pode ser que tenha acontecido mais. Pode ser. Mas onde é que eu estou no meio dessa situação? Você que está aqui na igreja em Perdões, você que está vivendo no século XXI, dentro da realidade que nós estamos vivendo, em que situação você está? Vamos avançar. Quando a gente está olhando lá no capítulo 2, verso 9, eu estou resumindo, você ouviu claramente, pastor Betão leu o capítulo inteiro. Mas olha que coisa interessante, no capítulo, exatamente, capítulo 2, verso 9, ele faz um resumo, um caminho dentro de uma situação. Jonas está dentro da barriga do peixe. Ele está passando aqueles 3 dias e 3 noites. Tinha luz lá dentro da barriga do peixe? Não. Tinha oxigênio para ele? Tinha. Ele estava vivo lá dentro? Estava. Ele podia viver lá dentro? 3 dias, 3 noites. É interessante, porque se você, ao ler este capítulo, verso 1, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Jonas, ele orou 2 vezes. Um momento quando Jonas estava sendo jogado para fora do barco, porque ali aconteceu uma situação, esse barco era um barco finício. Eles eram homens ímpios, não conheciam a Deus, os marinheiros, de modo nenhum. E olha, só que eles criam nos seus deuses, o capitão do navio foi lá no porão, quando ele chama Jonas, como é que você pode estar agarrado ao sono? Nós estamos perecendo, o navio vai ser despedaçado por uma tempestade que não para.
Nunca vimos isso. Nós já jogamos a carga para fora do navio. E você fica aí dormindo, acorda, começa a falar para o seu Deus. Quem sabe ele vai ouvir, vai acontecer alguma coisa, porque tem algum culpado aqui. E os fenícios, eles jogaram sorte. Os marinheiros jogaram sorte. Adivinhem quem a sorte caiu? Caiu em Jonas. É óbvio que era Jonas o culpado de tudo aquilo. E perguntaram, então, fale, declare para nós o que foi que você fez. E Jonas disse, olha, eu sou hebreu, eu sirvo Deus que fez o céu, a terra, o mar, o vento. E ele me mandou ir para um lugar, eu não vou, e eu estou indo para outro lugar. E eu peguei um navio e eu não quero ir. Só que eu sei que essa tempestade é por minha causa. Me joguem no mar, que a tempestade vai acalmar. Quando chegou a hora, os marinheiros ainda relutaram, eles tentaram ainda dar um jeitinho de levar o mais adiante, não conseguiram. A tempestade ficou mais forte ainda. Quando eles jogaram Jonas, o mar acalmou-se. E esses marinheiros, eles prestaram a Deus, eles ofertaram a Deus ali, coisa interessante. Esses marinheiros foram impactados por uma experiência da manifestação de Deus. E Jonas precisava de um impacto ainda muito maior, sendo que Jonas conhecia Deus. Essa oração que Jonas faz dentro da barriga do peixe, uma oração, e que ele faz uma declaração ali no verso 9, ele diz o seguinte, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício que votei, pagarei, eu votei, eu vou pagar, fiz um voto. Sabe em que momento ele fez esse voto? Quando ele estava vendo a morte vindo ao seu encontro para se afogar. E aí vem o peixe, porque ele disse, Senhor, me salva. E Deus manda o peixe, e o peixe engole ele. E estando dentro da barriga, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor. Salvação não pertence aos marinheiros, não pertence a Jonas, não pertence a você, não pertence a mim. A salvação pertence ao Senhor. É Ele que tem um plano de salvação. É Ele. Ele que quer fazer isso. É interessante, lá em Lucas 7, 36 a 50, quando Jesus teve num episódio o seguinte, ele convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponham que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Porém, esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Note bem uma situação em que Jesus vivenciou olhando através da experiência de Jonas. Eu faço esse paralelo aqui para você, para mim. Sabe qual é a resposta de amor e de reconhecimento de quem de fato Deus é? Jesus é Deus. Como que essa mulher que lhe foram perdoados muitos pecados, sabe qual a atitude dessa mulher? Note você no texto. Ela entrou na casa de Simão, esse fariseu, pecador. Ela veio por trás de Jesus, porque não se sentava à mesa como você está sentado aí. A mesa era baixinha. Tinha os travesseiros para você sentar em cima. Colocar os seus pés para trás, por isso que tinha que lavar os pés quando você ia fazer uma refeição. Lavar as mãos, lavar os pés. Empoeirados. E Jesus estava sentado ali, não teve como lavar os seus pés, porque na verdade Simão nem lhe ofereceu água. E Jesus, ao estar ali sentado na casa de um pecador, de um fariseu. Quem é fariseu? Um religioso. O grupo que se considerava mais santo, mais obediente à lei, o mais cumpridor da lei dentro da religião judaica. E Jesus estava lá, foi convidado para fazer um jantar na casa desse homem. E não ofereceu nada para Jesus. Mas essa mulher entrou e eu não estou interessado em jantar. Note você, a mulher entrou não para jantar. Ela não estava de olho na mesa. Ela estava de olho em Jesus. E essa mulher, ela se prostra aos pés de Jesus. Ela está chorando, essa mulher. E essa mulher chorava copiosamente porque ela era uma mulher da vida. Uma prostituta, tinha cabelos longos. Que coisa interessante. E aí tem gente por aí nas igrejas que diz o seguinte: você tem que usar cabelo longo. Se você for olhar dentro da cultura da época, você vai ver que o cabelo longo significava o quê? Uma interpretação, cada coisa, culturalmente, na sua época. Mas uma coisa interessante, essa mulher pega seus cabelos, está enxugando os pés de Jesus e chorando mais. E ela derrama o bálsamo que ela tinha levado, o bálsamo, e ela unge os pés de Jesus. E ela está demonstrando tamanho amor por aquele que a perdoou. E Jesus então conta a história de dois credores. Um que devia 50, outro devia 500. Quem que você acha? Os dois foram perdoados. Quem que você acha que vai sentir muito mais agraciado? Quem? Quem foi perdoado com 500 e não com 50. Sabe de uma grande coisa a nós avaliarmos aqui nessa noite? A resposta que você dá, o amor que você tem por Jesus, talvez seja condizente com quanto ele pagou. E você sabe que ele te pagou a sua dívida. Se você não entendeu qual é o tamanho da sua dívida, provavelmente você ainda não entendeu que preço foi pago. Você não entendeu. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, chorando, compreendeu o valor do resgate que foi pago pelos seus pecados. Sabe quando que talvez seja muito tarde, quando você chegar lá no céu, e aí você vai olhar para Jesus e falar assim: Jesus, me perdoe. Me perdoe. Você sabe qual foi o preço que eu paguei por você? Você não tem ideia quanto que eu paguei. E você me tratou, você me levou assim, não é preciso falar desse amor dele. Talvez agindo como um fariseu Simão.
não preciso me doar, não preciso fazer nada. Eu quero só ter o Senhor aqui. Olha a atitude dessa mulher, essa pecadora. Me impressiona. E devia impressionar todos, e todos foram atraídos a olharem para essa realidade. Quando eu entendo, será que Jonas entendeu isso? Será que Jonas tinha consciência disso? Jonas, no capítulo 3, 10, vou ler, lá embaixo você colocou aqui para mim, Jonas 3:10 até Jonas 4:2. Sabe o que é interessante? Jonas ele tem uma atitude de reconhecimento diante de quem é esse Deus, mas numa situação de tão descontente com tudo, descontente porque a cidade não foi destruída. Você pôs o texto para mim? Não pôs. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Olha só. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Verso 10. Verso 1 do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E te arrependes do mal. Interessante, meus irmãos. Sabe o que? Eu fugi, Jonas está orando e dizendo, sabe por que eu fugi? Porque eu bem sabias quem és tu. Eu sei quem é o Senhor. E pelo meu coração, eu estou usando uma régua para medir os ninivitas, os assírios, pela sua maldade, pela sua malignidade. Na minha régua, eles merecem morrer todos. E se eu deixar o Senhor decidir, eu já sei qual vai ser a decisão do Senhor. O Senhor vai perdoá-los. O Senhor vai ser bom para com eles, se eles se arrependerem. E aí Jonas sai pregando, e Jonas chega na cidade de Nínive, ele percorre a cidade, e ele diz, ainda 40 dias, e a cidade será destruída, subvertida. Vocês vão morrer, vocês vão para o inferno. 40 dias, morre todo mundo. Mas o rei, ele tomou a atitude quando chegou até ele essa mensagem de Jonas. E ele deu uma ordem para que todos, inclusive ele tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, sim, simbolizando humilhar-se. Se humilhar. E ele sentou em cinza. Arrependido, se humilhou. Sabe o que Deus fez? Deus, ele vê o coração de todas aquelas pessoas. Puxa, mas elas eram as piores pessoas. Uma nação, uma cidade horrível. Olha, a morte para aquela gente, o juízo de Deus era a melhor coisa do que eles fizeram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando veio a esse mundo, ele veio por causa de gente como eles e como você e eu. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para nos salvar. Jesus teve a ocasião de dizer o seguinte, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Numa certa ocasião, Jesus propôs uma parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e desprezavam os outros. Estou lá em Lucas 18, 9 e 14, e ele diz o seguinte, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, graça te dou, porque não sou
como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como ainda este publicano que está ali no fundo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Uma religiosidade que qualquer um aceitaria na igreja que ele fosse. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Interessante. Quando Jesus está contando essa parábola, Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos, mostrar para aquelas pessoas, mostrar para todo mundo que se você confia em você mesmo, você se acha uma pessoa justa o suficiente. Eu não sou muito bom. Olha, eu nunca fiz mal a ninguém. Aliás, eu não faço mal a ninguém. Eu nunca menti. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, muito amigo aqui. Eu disse para ele, com certeza, você desde quando você era jovem, ele já não é jovem, ele já tem uma boa idade. Ele disse assim, de fato eu já desonrei meu pai e minha mãe. Então você quebrou o mandamento. Talvez você com certeza, você já mentiu em algum momento da sua vida. Então você quebrou outro mandamento. Eu falei para ele, Jesus no Sermão do Monte reinterpreta a lei. Ele diz o seguinte, não dizem os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já terá cometido adultério com ela. Você não precisa ir para um motel com ela. Você não precisa deitar com ela. Você já pecou. Você já quebrou o mandamento. Você já quebrou. Não dizem os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, se você se irar com alguém, se você ficar irado com alguém no trânsito, ou você ficar irado com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, se você ficar irado com o seu vizinho, o prefeito da cidade, que não fecha nem buraco, agora fechou. Se você ficar bravo com a autoridade, você matou ela. Quantas pessoas você tem que matar para você ser considerado um homicida? Mesmo que você tenha só planejado matar, você já matou. Você já matou. Você já quebrou outro mandamento. Sabe quantos mandamentos eu e você precisamos quebrar? Basta um. Você quebrou todos. É como se te pendurasse aqui nessa tesoura aqui, ó, com 10 elos de uma corrente e te pusesse preso pelos pulsos pendurados. Quantos elos eu tinha que cortar para você cair? Bastava cortar um. E você vai cair no abismo. É interessante. É isso que Jesus está querendo ensinar para as pessoas. Olha, Deus vê o coração. Não adianta o indivíduo entrar lá no templo, lá está bonitinho. Não adianta você falar, eu faço isso, eu sou assim. É muito interessante, porque Deus está olhando o seu coração, mas eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu sou um religioso que o Senhor vai me aceitar com tranquilidade. Olha, pode ir embora. Pode ir embora. Isaías capítulo 6, eu quero concluir aqui olhando para esse texto. Como você vai ver aqui Jonas, interessante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías ele disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe que coisa interessante? Quando você pega a história de Jonas, até que Jonas entende, e Deus teve que jogá-lo dentro de uma situação de profundidade na sua vida, de encontro com a morte. E é interessante, para quem pedia a morte, na hora que a morte vinha ao seu encontro, sabe o que Jonas fez? Ele disse, socorro, Senhor, me salva. E aí vai o peixe e engole Jonas. Olha que coisa interessante. Ele pede a morte. E lá no capítulo 4, Jonas pediu a morte várias vezes, de novo. Mas se a morte viesse, com toda certeza, ele ia pedir socorro. Não era bem isso, sabe por quê? Porque Deus vê o coração e ele sabe o que passa dentro do coração. Isaías, ele teve uma visão, uma compreensão correta do Senhor quando ele viu a sua condição, dizendo, eu sou um pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu tenho impuros lábios, eu sou pecador. Eu não sou justo, eu sou esse lixo. E aí voa, um dos serafins voa para mim, trazendo na tenaz uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios e tirou o teu pecado. Perdoado o teu pecado. E então eu ouvi a voz do Senhor. Eu acho interessante isso, porque na verdade, Jonas ouviu na segunda vez, na primeira não ouviu. Não obedeceu. Na segunda ele ouviu e obedeceu. Ele obedeceu e ele foi. Ele disse, tá bom, eu vou. Eu vou até Nínive. Eis-me aqui, estou indo. E ele chega lá, ele faz a sua tarefa que tinha que fazer. Porque Deus tinha o plano dele não vai ser frustrado. E Deus não abandonou Jonas. Será que Deus tinha outro profeta para levar lá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele tinha mais profetas. Tinha sim. E por que não foi atrás do outro? Abandona esse. E disse, fique aí. Eu vou voltar aqui para acertar as contas com você. Eu vou buscar um outro. Eu noto uma expressão muito interessante. Vá depressa para Nínive. Deus tem pressa no plano dele. O plano de Deus, ele tem pressa. Deus tem pressa. Há uma coisa muito interessante, irmãos, que nós precisamos aplicar em nossos corações. Pode abrir para mim aqui. Algumas aplicações. Será que eu ouço e eu recuso obedecer, fazer o que Deus está mandando? Eu não quero. Não me peça, não vou. O Senhor está me mandando que sabe, eu submeta a minha vontade, eu não quero, Senhor, eu não quero fazer certas coisas. Eu quero levando assim, no banho-maria. Ou será que eu ouço e eu estou pronto para obedecer? São duas situações na vida de Jonas. Duas situações. E Jonas, ele teve essa atitude. Na segunda, e olha, confesso que esse profeta foi um profeta bem-sucedido. Porque numa mensagem pregada se ele levou um dia, você levou 3 dias para percorrer a cidade, que em um dia ele não iria conseguir percorrer, uma coisa é a de se dizer a verdade. 120.000 pessoas se converteram com a pregação desse homem. Uma pregação ali, ó. Sabe por quê? Porque Jonas é uma ferramenta que estava na mão do Senhor. E eu quero ilustrar para você aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho uma luva. O que essa luva pode fazer? Vamos lá, luva. Pega o microfone aqui. Essa luva não pode fazer nada. Porque ela não tem... Ela não pode agir. Ela não tem vida para fazer. Mas quando eu coloco essa luva na minha mão, a luva, ela vai fazer muito do que eu preciso. Posso pegar uma coisa espinhuda, uma coisa quente. Eu tenho pego essa minha luva aqui.
Eu posso pegar em coisas que cortantes, aqui, chapa super cortante. Pegue com essa luva. Sabe por quê? O importante é que eu e você somos como uma luva. Se o Espírito Santo de Deus não encher sua vida, não preencher os dedos dessa luva, não preencher você, não pode. Jesus disse, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Vocês são uma luva sem a mão. Nós somos a mão, a luva que Deus quer vestir. E Deus quer vestir com o seu Espírito que habita em nós, para nos usar, irmão, como uma ferramenta. Como uma ferramenta. A Corrie ten Boom, ela fala sobre somos como luvas. Estou lendo que ela coloca uma coisa, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Filipenses 2:13. Nós somos uma luva. E Deus, com o seu Espírito, Ele usa. Jonas, ele foi, obedeceu e ele foi fazer o que Deus mandou. Segunda lição. Você sabe qual foi o preço que ele pagou pelo seu resgate? Você tem ideia qual foi o preço? Olha, não foi ouro, não foi prata, Pedro disse, mas foi seu precioso sangue. Agora me diga uma coisa. Um Deus que não morre, um Deus eterno, ele desce à terra, ele se torna homem para se identificar conosco, ficar na nossa altura, no nosso nível. Ele desce à nossa altura e ele vem até nós, ele vem para fazer o quê? Para nos resgatar. Fazendo o quê? Pagando o preço. Morrer por nós. Sabe qual foi o preço? A vida dele, o sangue dele. Não é por nada que os muçulmanos, os islâmicos em tudo que é país, em Afeganistão, lá no Irã, lá no Iraque, lá em tantos países, e estes homens que estão servindo um Deus chamado Deus Alá, através do profeta chamado Maomé, e que conhecem o Corão e estão seguindo e sabem de cor as surras, isto é, os capítulos do Alcorão, e desde criança ele sabe, e ele está obedecendo a um Deus chamado Deus Alá, que não é o nosso Deus. E eles estão sonhando como um homem vestido de branco, com as marcas e no seu lado. Olha que coisa interessante. E eles estão dizendo, eu quero me fale desse homem de branco. Me fale desse homem. Basta você falar o preço que foi pago por ele morrendo, um Deus que morreu por você, lá na cruz. Terceira aplicação. Eu estou perdido. Eis-me aqui. Eu sou pecador. Eu sei que eu não consigo resolver a minha vida, a minha história, mas eu sei, Senhor, que Tu veio me buscar. Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me use como uma luva. Eu sou uma luva. Senhor, põe Tua mão, encha-me do Teu Espírito, usa a minha vida. Usa. Nós cantamos isso. Usa-me, Senhor. Eu estou aqui. Pode usar minha vida. Envia-me a mim. Isaías, ele deu uma resposta quando ele ouviu, tão pronta, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz o que o Senhor quer de mim.